Daniela acusa o marido de só estar arrumando pretextos para não dizer a verdade e não acredita que ele pôde ter escondido que estava investigando o Memo. Fausto diz: eu quem não posso acreditar até onde você é capaz de me esconder as coisas com aquele infeliz. Quando infernos pensava em me contar que esse caminhoneiro te beijou? Daniela se surpreende e baixa os olhos. Fausto diz que nem irá perguntar o que ela sente por ele, pois já percebeu a maneira que ela o defende. Daniela diz que pensou em dizer para ele algumas vezes, mas não teve um só dia de paz. Fausto diz que ela teve mais de uma oportunidade para confessar tudo, e muitas vezes perguntou para ela. Daniela diz que ele tem razão, que ela se sente péssima por isso e não irá negar o que aconteceu. Fausto diz que ela só está sendo uma vítima daquele miserável, que soube manipular muito bem. Daniela diz que ninguém manipulou ela, e entre ela e o Guilherme não há nada, e nunca passaram de um beijo. Ela diz que sabe que isso não há desculpa, mas nunca fizeram nada indevido. Fausto diz que acredita nela, por isso se apaixonou por ela, pois sabe a mulher que ela é. Ele diz que precisam se acalmar e pensar bem para falar aquilo. Daniela diz que então eles se veem em casa, mas antes questiona como ele soube. Fausto diz que isso não importa e não faz nenhuma diferença. João diz a Gleice que fica feliz em ver ela melhor. Gleice diz que também fica feliz por ele e a Gabi terem resolvido suas diferenças e que ela chegou bem chateada ali no restaurante criticando ele. A Sirigaita diz que se tivesse um namorado como ele, não iria ficar fazendo aquelas birras como menina mimada. João defende Gabi, diz que ela tem seu caráter diferenciado, mas é uma boa pessoa. Gleice diz que gosta de ver eles reunidos, mas que ela quase não tem amigos. João pergunta por quê e diz que ela é uma menina linda. Gleice fica feliz pelo elogio de João. Daniela diz a Karen: eu quero que você me diga a verdade, olhando nos meus olhos. Foi você que contou que o Memo e eu nos beijamos? Karen diz que jamais trairia ela e que com certeza quem contou para o Fausto foi a esposa do caminhoneiro. Daniela diz que depois disso o Fausto agora irá pressioná-la para que a Isabela não saiba a verdade. Karen diz que isso não muda as coisas e que o Memo é o pai da Isabela. Ela conta para a amiga que terminou com o Heron. Lupe diz aos amigos que tem algo em Gleice que não faz ela confiar nela. Gabi pede que a irmã não diga isso e chama a Gleice para ir à casa do Sebastian para jogarem e comerem. Gleice se surpreende pelo convite e aceita ir. Heron empresta mais dinheiro para Macário apostar. Eugênio pergunta a Fausto por que ele não foi falar diretamente com ele se queria comprar mais ações da empresa. Fausto diz que metade daquela empresa era de seu pai, mas que hoje ele só tem migalhas. Eugênio diz que o Heron estava muito animado em investir na empresa e achou estranho essa atitude dele. Daniela conta a Karen que o Fausto pediu que o Heron investigasse o Memo e tudo relacionado ao nascimento da Isabela. Karen revela à amiga que amanhã irá embora do país e acabou de decidir isso. Ela diz que irá para Paris, que são muitas coisas em sua cabeça e precisa ficar tranquila. Daniela lamenta e diz que precisa da amiga mais do que nunca. Karen diz que ela pode ligar sempre que precisar. Ela diz a Daniela que não se sente bem e precisa de distância de tudo dali. Na casa de Sebastian, os jovens se divertem juntos e fazem karaokê. Fausto chega em casa e diz a Daniela que não esperava encontrar a amiga dela ali. Daniela diz que a Karen só está ali para se despedir, porque ela irá de viagem amanhã. Karen diz que irá para a Europa. Fausto diz: você tá louca? Você não pode ir para lugar nenhum. Daniela se surpreende e Karen olha para Fausto, estranhando pela atitude dele diante de Daniela. Como de costume, Macário se dá mal no jogo. Fausto diz a Karen que eles têm projetos na construtora e não pode deixar isso de lado. Karen diz que vai falar com seu pai e não precisa falar com ele. Já a sós, Karen diz a Fausto que assim como o Heron traiu ela, pode chegar o dia que ele vai traí-lo. Fausto, em tom de deboche, diz que sabe controlar seus mascotes. Karen diz que vai embora do país para esquecer ele e ver se encontra um homem que a ame. João, Lupe e Gabi irão levar Gleice para casa. Macário vai ver Yolanda e os dois vão para a cama no quarto. Memo e os Santos estão felizes, já que em breve Isabela saberá de toda a verdade. João, Gabi e Lupe entram na casa de Yolanda para deixar Gleice.
Elas conversam e Macário escuta as vozes das filhas. Macário se pergunta o que elas fazem ali e fica tenso. Isabela diz a Karen que o Memo e o Zé Maria irão ajudá-la para encontrar seu pai. Karen diz que isso lhe dá muita alegria e que logo irão encontrá-lo. Ela diz à afilhada que foi ali para se despedir dela, porque irá sair de férias. Karen pede que Isabela prometa que seguirá insistindo para que a mamãe e o papai encontrem o verdadeiro pai dela. Isabela promete. Gleice pede que os amigos se citam em casa. Gabi pergunta se pode ir ao banheiro. Gleice diz que sim, mas Gabi acaba entrando no quarto de Yolanda sem querer. Macário já não está ali e Gabi se desculpa com Yolanda. Gleice aparece ali, diz à mãe que convidou alguns amigos e apresenta Gabi para ela. Gabi vai ao banheiro e Gleice debocha da mãe pelo apuro que fez ela e Macário passarem. Macário saiu pela janela e Yolanda joga a roupa para ele terminar de se vestir. Daniela se despede de Karen. Fausto diz que irá acompanhá-la até o carro e aproveitar para pegar algo seu. Já do lado de fora, Fausto diz a Karen que tomara que ela encontre o que quer na Europa. Karen diz que ele é um egocêntrico e aquela viagem estará fazendo por ela. Fausto diz que não acredita que ela vá embora e só está fazendo um showzinho. Karen garante a Fausto que um dia irá destruí-lo e que quando voltar irá se vingar dele. Ela diz: "E acredita, Fausto, não há mais nada perigoso que o rancor e a vingança de uma mulher como eu." Debochado, Fausto diz que com tanto ódio ela poderia escrever um livro e se tornar escritora. Ele diz que ela é boa para ser amante, mas jamais será esposa de alguém. Karen dá um tapa na cara dele. Fausto, sem acreditar que ela irá viajar, diz que a espera no dia seguinte no motel. Karen garante que não irá chegar. Depois, Fausto diz a Daniela que ela não sabe o quanto doeu nele quando soube que ela se beijou com o caminhoneiro, mas que não a culpa. Ele faz Daniela jurar que isso jamais irá acontecer novamente. Fausto diz que acredita que eles deveriam seguir o exemplo da Karen e saírem de viagem. Daniela se surpreende e Fausto diz que isso seria uma oportunidade para se reencontrarem como família. Daniela diz que irá pensar. No dia seguinte, Eugênio pergunta a Karen por quanto tempo ela irá. Karen diz que não sabe e irá voltar quando estiver pronta. Eugênio pergunta para quê. Karen responde que para se encontrar a si mesma. Memo se prepara para falar com a psicóloga da Isabela e Úrsula deseja sorte para ele. Memo irá ajudar Gabi a sair à frente nos estudos. No motel, Fausto liga para Karen e diz que está esperando. Karen está no aeroporto e diz a ele: "Pois que pena, mas o meu voo sai em 15 minutos. E mais, estou prestes a entrar no avião." Fausto diz que ela é uma mentirosa. Karen tira uma foto dela no aeroporto e envia para o amante. Fausto vê, fica irritado e manda ela sair de lá agora mesmo. Karen diz que é claro que não. Memo e Ana Maria se encontram no consultório da psicóloga. Ana Maria diz que queria conhecê-lo para tomar seu próprio critério sobre ele. Memo diz que com certeza o Fausto falou mal dele e os dois não se dão bem. Ana Maria pergunta se ele não acha que a relação dele com o Fausto deveria melhorar pela Isabela, já que os dois são pais dela. Fausto diz a Karen que ela não pode ir e que é ele quem decide quando acaba a relação deles. Karen diz que ele é um macho egoísta, que já tomou sua decisão e não irá voltar atrás. Fausto diz que ela lhe causa pena e sabe que não poderá se esquecer dele. Karen diz que se apaixonou por ele antes da Daniela e que só foi tempo jogado no lixo. Ela diz que nunca imaginou que seu destino seria amar um homem casado. Será outra e já não pode mais seguir com essa vida. Fausto diz que se ela entrar no avião, pode esquecer dele para sempre. Karen diz adeus e desliga o telefone, deixando Fausto com o rabinho entre as pernas. Ana Maria pergunta a Memo como é a relação dele com a Isabela. Memo, emocionado, diz que quando está com sua filha, se sente o homem mais feliz da terra. Durante a conversa, Ana Maria se dá conta dos bons sentimentos de Memo e que ele realmente ama Isabela como filha. Yolanda diz a Gleice que ela é uma louca e meteu as meias irmãs dela ali na casa e poderia ter deixado ela e o Macário em sérios problemas. Gleice diz que não tem por que ficar cuidando às costas de Macário e ele quem deve se cuidar. Yolanda diz à filha que em breve ficará frente a frente com a bruxa da Amparo.
Macário diz a Amparo que se ela estiver saindo com Eugênio, quer confessar que também está saindo com uma amiga. Daniela chega ao consultório de Ana Maria e ela e Memo irão conversar com a psicóloga. Ana Maria diz que depois de ouvir o Guilherme, encontrou um homem preocupado e comprometido com sua filha. Ela pergunta o que Daniela sente pelo Guilherme ser o pai biológico da Isabela. Daniela diz: eu me sinto muito sortuda que o pai da Isabela resultou ser um homem maravilhoso. Memo diz: eu estou eternamente agradecido pelo que está fazendo por mim e pela nossa filha. Daniela diz que faz isso porque ama ver sua filha sorrir quando vê ele. Memo diz que quer ser o melhor pai do mundo para a Isabela. Daniela diz que ele será, e às vezes pensa que teria se encantado em ter a Isabela com ele desde o princípio. Ana Maria questiona os dois se existe algo entre eles. Amparo diz a Macário que ele tem o direito de encontrar outra mulher, mas quer saber por que ele está contando isso para ela. Macário diz que achou melhor ela saber, e foi sua mulher por um bom tempo. Amparo diz que não há necessidade dele falar nada. Ela pergunta se isso é verdade mesmo, ou só está falando isso para causar ciúmes. Ana Maria diz a Daniela e Memo que o amor não se pode ocultar. Apreensiva, Daniela diz à psicóloga que ela pode ficar tranquila, que não há nada entre ela e o Memo, e só existe uma amizade. Memo diz que é casado e irá ter um filho. Ana Maria diz que se nota o quanto eles se amam, e deve ser difícil controlar esse sentimento. Ela diz que a Isabela está pronta para saber quem é seu verdadeiro pai, mas acredita que eles não estão prontos para dar esse passo. Ana Maria pede que eles resolvam seus sentimentos, que deem espaço e depois de 2 meses se falam novamente para tomarem uma decisão. Macário diz a Amparo que ela disse que não se interessava, mas está vendo que ela se interessa mais pelo que demonstra. Ele diz que está saindo sim com uma amiga que encontrou por aí. Depois, Gabi vê o pai e pergunta se já apresentaram a Gleice para ele. Macário diz que sim, dá a mínima para a Gleice e começa a mimar Gabi na frente dela. Ele dá um beijo no rosto dela e a incentiva nos estudos. Gleice fica ali se sentindo arrasada. Macário diz: que sorte que eu tive com você, Gabi, e com a Lupe, porque tem outras por aí que só dá dor de cabeça. Gleice diz a Gabi que também queria ter tido um pai como o dela, carinhoso, mas existe pais mentirosos e com 2 caras. Fausto diz a Eugênio que certamente a Karen foi de viagem pelo Heron e que já tinha divertido ele.